Porque a fibromialgia, ela envolve várias rotas metabólicas, desde subnutrição, então qualquer carência nutricional leva à quebra do hormônio da serotonina e da dopamina, que é o outro hormônio também. Então, esses dois hormônios são quebrados por carência nutricional. Tem um ciclo que é fundamental na nossa vida, que é chamado ciclo de um carbono, que forma uma cola, como se fosse uma cola mesmo, para a gente colar Já viu Lego, quando a gente põe uma cola aqui, pega aqui uma substância com a outra, e eu vou colar isso aqui, eu venho para jogar cola. Essa cola se chama metil. O nome médico é metil, metilação. E esse metil, essa cola, ela serve para inúmeros fatores. Então, ela envolve a formação dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, melatonina, e mais muita quantidade de moléculas no nosso corpo. Inclusive uma molécula que fica dentro da mitocôndria, que chama creatina, que é responsável por dar energia para a gente começar a se locomover. Então, os 10 primeiros segundos de caminhada, de fazer, é essa creatina. E essa creatina está afetada em vocês. Por isso que vocês têm a dificuldade de começar a fazer alguma coisa. E é uma das causas da procrastinação. Por isso que nós vamos falar hoje da procrastinação. Nós vamos associar a bioquímica com a neurociência para vocês entenderem onde vocês se encaixam aí. Certo? Que a procrastinação nada mais é do que deixar para depois, para ver se não precisa fazer, né? Então a história é essa, né? Quando a gente deixa para depois achando que não vai precisar fazer. E não é verdade, né? Normalmente a gente tem que fazer em dobro, né? Então... Mas você sabe mais ou menos o que tem que fazer, você não faz, né? Então, dessas rotas metabólicas responsáveis pela fibromialgia, então nós estamos falando aí da subnutrição, porque perde muito, mulher perde muito na menstruação. Ferro, vitaminas e minerais. Todas as minhas pacientes têm alguma carência nutricional. Eu já acompanho há muito tempo, é muito difícil eu pegar alguma que não tenha uma carência nutricional. Todas têm. Então, tem que corrigir, porque leva à quebra da serotonina, estimula lá uma enzima. A subnutrição, a metilação, que é essa cola. E essa cola, ela forma uma proteção... Estou procurando meu... Meu DNA. Meu DNA estava aqui, ele sumiu. Acho que ele pegou asas aqui. Então, o DNA do nosso corpo, existe uma capa em volta dele. E essa capa também é um produto metilado. Então, quem tem fibro tem grande chance de ter um polimorfismo genético nesse ciclo do 1-carbono. E aí não converte lá o folato para metilfolato. E aí você tem uma enzima que chama metileno, tetraidrofolato, redutase. Só nomes, né? Deram. Mas não convertendo, não tendo esse polimorfismo, o que acontece? Você não tem a cola, ou esse metil. E aí você expõe genes defeituosos para reumatismo, para tumor, também está relacionado com tumor, e pode, a longo prazo, levar a doenças aí degenerativas cerebrais, Alzheimer, Parkinson, demência. Não que fibro leve a isso, não. É o mecanismo que leva a fibro também leva ao Parkinson. Está muito relacionado com Parkinson. Eu mesmo tive vários pacientes. Eu também não entendia por que essas pacientes que eu acompanhava com fibro, de repente, desenvolveram Parkinson. Então, essa metilação. O terceiro é a oxidação. A oxidação é o excesso de oxigênio. Quando a gente começa a respirar demais, a gente forma muito uma substância que chama lá, que é radical livre, que são
espécies reativas lá de oxigênio e nitrogênio, e essa radical livre lesa a célula. Então, o próprio estresse, por um fator gerador emocional, porque você tem dopamina alta, porque você tem um polimorfismo que altera o eixo da dopamina. Então, um gene afeta a quantidade de um hormônio, esse hormônio faz você interpretar o fato diferente de outra pessoa que não tem, você é como se fosse ameaçador para a sua vida, e você passa a repetir aquele fato. E aí você começa a criar redes neurais no núcleo do pitbull. E nós vamos falar da importância disso na procrastinação. Quem falou de redes neurais lá atrás foi o Freud. Freud, 1940, mais ou menos, quando ele falou por aí nessa... Ele foi tido como charlatão. Ele falou, esse cara é louco, não existe isso, o neurônio crescer entre eles, formar uma rede. E aí ele viu que não, que forma mesmo. E aí ele deu o nome lá, id, ego, superego. Que nada mais é do que pitbull, juízo crítico e labrador. Que nós damos esses nomes, porque o cérebro, ele não entende o que é id. O que é id? Aquele núcleo que chama id. Não, se eu falar para você que aquele núcleo, que chama amígdala cerebral, tem o formato de um pitbull, você já sabe que é aquele núcleo que ele é o protetivo, é aquele núcleo que te mantém a casa em defesa. Em defesa, né? E tem o núcleo do labrador, que é aquele cachorrinho, brincalhão, que não faz mal para ninguém, então, gente boa, né? Então, hoje eu até brinquei com um labrador, que eu não tenho, não, queria ter, mas mais para frente. Mas são esses três núcleos, o juízo crítico, o pitbull e o labrador. Só que, com esse entendimento, ele separou a medicina, né? Virou aquele, chamou famoso dualismo, que aí separa mente e corpo. E ele esqueceu, não por culpa dele, porque naquela época ele não tinha esse avanço que nós temos hoje, da influência do núcleo, que a gente deu o nome de ambiental. Esse núcleo médico chama SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, qualquer meio externo, qualquer agressão do meio externo ataca nosso corpo e ele pá no cérebro. E aí não adianta você fazer exercício mental, fazer nada. Você tem que tratar. Se tiver carência de magnésio, por exemplo, por isso que muitas pacientes melhoram com magnésio, faz o uso ali de uma magnésio, dá uma melhoradinha, temporário, porque é multifatorial, né? Nós temos o sedentarismo, porque você tem que oxigenar o cérebro. A enzima que forma lá a dopamina, que nessa formação da dopamina, que é uma das principais enzimas afetadas pelo polimorfismo genético, que é a CONT, chama CONT, catecol O-metiltransferase. Esse O é de oxigênio. Então, se eu não oxigeno meu cérebro, eu não consigo formar os neurotransmissores direito, e aí eu vou tendo todas essas alterações aí que a gente já está falando. Bom, então nós estamos falando do quarto, do quinto é o açúcar no sangue, nós já falamos sobre isso, nome bioquímico, né, chama glicação. Então, o excesso de açúcar no sangue, ele gruda nas proteínas, destrói essas proteínas, e essas proteínas, para serem metabolizadas, elas precisam de células de inflamação, são os fagócitos, que são moduladas pelo cortisol, que quebra a serotonina. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, é tudo eixo metabólico, né? Se você desvia para um lado, você vai para um lado. Se você desvia para o outro, você vai para o outro. Na verdade, o nosso organismo, ele tem uma balança muito bem definida, que é o que lá o oriental chama de yin e yang, ou homem e mulher. Então, quando ele se refere a yin e yang, na verdade, ele está se referindo a testosterona e estradiol. Certo? Então, se você tem uma tendência para o estradiol, você é mais emotiva. Se você tem uma tendência para a testosterona, você é mais agressiva.
A testosterona, né, na verdade, converte para uma outra molécula chamada DHT, e o DHT é a molécula que dá agressividade. Então, por isso que tem muito homem ogro, né, que é cara que tem muito, às vezes, esses marombado que fica, porque eles injetam testosterona, converte para DHT, e eles ficam irritadiços, eles ficam, qualquer não pode olhar para eles, eles querem brigar. Isso aí é puro efeito hormonal, porque os hormônios sexuais modulam comportamento. Então, quem é o principal hormônio relacionado com a memória é estrógeno, serotonina e acetilcolina. Por isso que mulher lembra daquele fato, daquele almoço de 2 anos atrás, que você pegou uma alface na casa da sogra com a mão esquerda e a esposa vem e fala, aquela vez você pegou. Porque a memória realmente é melhor. Essa memória espacial é estrogênio. Mas a competitividade, ou seja, eu acordar às 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, isso é testosterona. Então, é esse equilíbrio que modula nossa vida. Então, quando nós estamos falando em glicação, a gente vai desviando o eixo aí para o estradiol, vai piorando esse eixo aí, né? Mas, vamos falar mais o outro critério. Então, esses são os gargalos metabólicos da fibromialgia. Subnutrição, submetilação, oxidação, oxigenação, né, ou a suboxigenação, glicação, inflamação. Essa inflamação desde alimentos inflamatórios, desde inflamação no intestino, desde alergia alimentar tardia, desde aumento de peso, porque a serotonina modula saciedade para carboidrato. Se eu não tenho serotonina, eu vou comer massa, pão. Eu como um pão, não quero um, quero 2, quero 3, 4. Eu não paro de comer massa. Isso é puro efeito da serotonina. Então, é esse grande gargalo metabólico que tem que ser corrigido também. Por isso que quando se fala em tratar fibromialgia, você tem que olhar tudo isso aí. E tem que olhar poluentes. Chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, arsênio e níquel. Esses metais pesados, eles interferem no funcionamento da mitocôndria, desse motor da célula. A célula continua funcionando, mas meio rateando. E isso é porque os metais pesados entram numa molécula, claro, que chama o grupo hemo, e compete com o ferro. Na verdade, ele ocupa o sítio onde o ferro entraria, então você não transporta oxigênio, você não gera calor, a mitocôndria não funciona, precisa de oxigênio, do ferro para transportar o oxigênio, e aí vira esse ângulo de caroço aí. Por isso que tem que tratar esses metais pesados. Não tem jeito. Não se fala em fibromialgia sem saber essa detoxificação. Desintoxicação. Porque a detoxificação, que é o famoso detox, é para deter oxidação. Que é mais ou menos isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão fazendo um mini curso de detox mental. Por quê? Vocês conseguindo entender um pouco da fibromialgia, vocês diminuem a excitabilidade cerebral, vocês começam a mudar um pouquinho a rotina de vocês e aí começa a ter um pouquinho de melhora de dor. Por isso que o trabalho mental ele é obrigatório na fibromialgia. Não se fala em tratamento sem fazer isso. Porque nós estamos falando em redes neurais, falando em núcleos, pitbull, labrador, como é que é feita essa regeneração, como que você desfaz e faz. E, para terminar, falência hormonal. Nós, a partir dos 28 anos, começamos a morrer. Literalmente. Porque nós vamos produzindo GH, que é o hormônio do crescimento, numa escala sempre menor, sempre menor. O que eu produzi ontem é mais do que eu produzi hoje. Que hoje vai ser mais do que amanhã. E assim vai essa
essa descendente. Então, essa produção do GH, e que a gente é difícil interferir, não tem como você repor GH aí, o caminho não é esse também. Mas aí você entra com falência da tireoide, falência do estômago, falência do intestino. Todo órgão produz hormônio. Então, quando a gente fala em hormônio, a gente lembra lá do endocrinologista, né? A gente bate o olho e fala, nossa, eu vou ter que ir no endócrino para ver se a minha glândula está funcionando. Não. Essa falência glandular, ela está ocorrendo a partir dos 28 anos, para todo mundo, isso é inexorável. Uns vão mais rápido do que os outros. Por quê? Porque o estilo de vida, sedentarismo, dieta e tal. Então, essa falência glandular também, ou hormonal, também tem que ser corrigida. Bom, isso é um apanhado geral para a gente entender desses os 7 principais gargalos metabólicos de uma fibromialgia. Então, quando eu avalio meus pacientes, eu faço esse raciocínio bioquímico. Eu vou lá na subnutrição, na submetilação, na oxidação e por aí vai. Então, eu sigo um roteiro, igual um roteiro de filme mesmo. Como eu mexo muito, eu já vou papar, olha aqui, e já ali a minha cabeça já fala, olha, aqui eu tenho que pôr isso, tenho que pôr aquilo, agregar isso e tal. Por isso que fibromialgia realmente tem que ser médico para tratar. Não adianta querer tratar, fazer análise, psicanálise, ajuda, mas não resolve, certo? Porque todos os gargalos aí estão envolvidos na fibromialgia, uns mais, outros menos. Mas vamos ao nosso tema de hoje, né? Para vocês entenderem por que vocês procrastinam. O que é para neurociência ou para bioquímica, que é a bioquímica do lado de cá, neurociência para cá. Por que vocês têm uma dificuldade muito grande de começar alguma coisa e terminar essa alguma coisa? Primeiro, porque na fibromialgia, você tem o comprometimento desse hormônio do medo, e medo, para nós, é incerteza. Então, eu vou fazer um curso. Será? Vou gastar dinheiro. Como eu queria fazer, eu não sei, eu tenho que sair de casa, eu tenho que... Não, semana que vem eu vou fazer. Eu tenho que começar uma dieta, porque eu estou um pouquinho acima do peso, eu tenho que mudar, mas eu tenho que mudar isso. Então, qualquer motivo de incerteza, vem aquela voz interior, que a gente já cansou de falar nela, para mim é o pangaré, e o pangaré vem e fala, não faça isso. Por quê? O hormônio do medo está alterado. Então, quanto maior o nível do hormônio do medo, maior a procrastinação, maior a incerteza. E o cérebro trabalha para resolver incertezas. Quanto menor o número de incertezas, mais a gente vive. Então, esse é o grande segredo aí. O cérebro trabalha para resolver incertezas. Já viu quando a gente deita pensando em alguma coisa, você fala, nossa, será que vai dar certo amanhã? E aí você deita com aquele problema, é o primeiro pensamento da manhã. O cérebro trabalhou a noite inteira pensando naquele problema. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de dormir. Porque o último pensamento da noite é o primeiro da manhã. E aquilo vai te tirar seu sono. Então, é esse entendimento que vocês têm, que a procrastinação faz parte da vida de vocês. Não é crítica, é apenas estatística. E vocês têm dentro da mitocôndria uma molécula que chama creatina, e aí vem lá da bioquímica. Essa creatina é um produto metilado, que é aquela cola, lembra que eu falei da cola lá atrás? Esse produto metilado, ele forma creatina. Se eu não tenho creatina, eu tenho uma dificuldade para me locomover, para começar
a fazer qualquer atividade. E associa isso a dores, né? Porque aí entra o comprometimento do GABA. GABA é o hormônio, um dos hormônios que bloqueiam dor. GABA, serotonina, dopamina, melatonina, tudo bloqueia dor. São mais de 64 hormônios cerebrais. Mas esses principais aí, os 7, 8, mais ou menos, que a gente controla aí, porque eles são responsáveis pela nossa cognição. Cognição é interpretação dos fatos. Como é que você interpreta o fato? E quanto maior o seu hormônio do medo, maior a sua incerteza. E mais você vai procrastinar. E mais fica um ciclo vicioso. E quanto mais você procrastina e estimula aquilo, mais você cria redes neurais no pitbull. E mais te mantém tenso. É um ciclo vicioso. Por isso que o projeto, você tem que, seja qualquer projeto da vida, seja desde casamento, namoro, e é muito comum, né, como tem esse hormônio do medo, você tem medo de não achar a pessoa certa, e sonhar alguém certo lá, bonitão, rico, que vai te dar toda a atenção do mundo, e a vida não é essa, né? A vida hoje está bem corrida aí, e todos os dois saem para trabalhar, os dois têm que ganhar dinheiro em casa e tal. Então, essa incerteza que é decorrente desse hormônio, do medo, que faz vocês procrastinarem. E quanto mais vocês procrastinam, mais alimenta o hormônio do medo e pioram as dores. E aí vira uma coisa cíclica, difícil de reversão, só querendo fazer trabalho mental. Não tem jeito. Aí nós estamos falando de bioquímica. Por isso que o exame de sangue ele é fundamental. Mas aí você me fala, mas doutor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu estabeleço para eu não procrastinar? Então, algumas coisas, assim, são muito básicas. Eu vou dar uma técnica aqui que eu chamo de 1, 2, 3. Até bem besta. Mas vamos supor que tem uma pia para lavar. Acabou o almoço, todo mundo vai, deixou as panelas, tudo lá para lavar e sobrou para você. Você fala, bom, eu vou ter que ir lá, deixa eu comer aqui um docinho, ver uma televisãozinha, agora mesmo eu levanto e vou lá. E aí você fica naquela, será que eu vou agora e tal? Pá. Não, aí você fala assim, o que eu estou escutando na rua? Aí você atiça um sentido. O que eu estou escutando na rua? Passa, tem um passarinho, um carro passando. Pá. Então, atiça um sentido. 2, atiça outro sentido. Pô, como é que tá minhas pernas? Pô, como é que tá minha coluna? Vou endireitar a coluna e tal. E no 3, você levanta e vai. Então, 1, 2, 3, você levanta e vai. Então, é isso que o cérebro acostuma. Ele tem regras para fazer, ele tem limites para fazer. Eu falo isso muito lá no meu curso, que o cérebro ele trabalha com metas. O cérebro, por isso que chama Fibro 100, porque são 100 dias, você tem que fazer uma imersão para mudar a mentalidade, que você vai melhorar e que vai melhorar, que você vai criar rede neural em áreas boas. Então, essa é uma das técnicas, assim, bem fraquinhas. Né? Fracas que eu digo assim, mas que resolve. Porque a hora que você começar a estimular essas técnicas, você já vai ver que fica mais fácil, já começa criando redes neurais para diminuir a procrastinação. E escrever. Você quer fazer alguma coisa, tal, não se iluda. Os 3 dedinhos aqui, eles vão direto para o subconsciente. Eles têm uma inervação diferente desses 2 aqui, ó. Eu pego na raquete de tênis, né? Eu não pego na enxada, mas o termo é esse. Quando a gente vai pegar na enxada, a gente pega com esses 2 dedos. Esses são da pinça de força. Ninguém escreve com esses dedos assim, ó.
Ninguém aqui, ó, com a mão. A gente escreve com esses dois. Isso aqui chama pinça de precisão. E isso vai direto para o subconsciente. Então, essa técnica de começar a jogar para o papel e ir fazer. Que é a história do pangaré. Você tem que fazer alguma coisa, você está cansado, o corpo cansado, o pangaré está falando, não vai, fica dormindo. Você fala, pangaré, que aí você põe forma, você põe voz, você ridiculariza a voz do pangaré, você põe, eu estou falando pangaré porque eu ponho para mim, mas cada um tem que fazer o seu. Você tem que dar forma nas, tanto coisas positivas quanto negativas, para que aquilo, o cérebro entenda que toda vez que vier a voz desanimadora, você tem que brigar com essa voz. Porque você sabe o que tem que fazer, mas você não faz, você procrastina. Então, esse é o grande segredo de procrastinar. É você poder lutar contra você mesmo o tempo inteiro, várias vezes por dia. Corpo cansado, não dormiu bem, está cansado, o dia inteiro cansado. E aí você fala, nossa, eu ainda vou ter que fazer exercício? Ah, não vou. Mas você só sai desse ciclo vicioso se fizer isso. Então você fala, não, bom, uma caminhadinha eu tenho que fazer. E eu tenho critérios para fazer caminhada. Ah, eu tenho que em 12 minutos eu tenho que andar não sei quantos metros lá. Isso é tabela. Por isso que medicina é baseada em números. Medicina é estatística. Ninguém falou para nós que a pressão tem que ser 12/8. Não existe nenhum lugar no mundo. Mas quem tem 13/9 morre mais cedo. Então, estatisticamente, 12/8 vai viver mais. Mas tem paciente que tem 14/10 e vive até 80, 90 anos, sem problema. Esse saiu da regra. Esse fugiu aí do normal. Então, o grande segredo da procrastinação é você lutar contra a sua voz interna, ou a voz desanimadora, e você ir lá e fazer. E você falar para o seu cérebro, falar, eu consegui, eu fui lá, eu fiz, eu tinha que fazer, porque o cérebro trabalha com recompensa. Toda vez que a gente faz esse estímulo de recompensa, a gente estimula núcleos que liberam serotonina e ajudam a liberar a dopamina também. Mas, principalmente, serotonina, para ter aquele prazer, aquela satisfação de ter feito alguma coisa. Então, o objetivo é esse, que vocês entendam que a procrastinação ela faz parte da vida de vocês por processo bioquímico, por elevação do hormônio, do medo, levando a redes neurais. Então, é esse desequilíbrio pitbull e labrador que é uma das principais causas da fibromialgia. Então, são redes neurais no pitbull que são muito mais fortes do que no labrador. E o pitbull coordena 80% do cérebro. O labrador só coordena 20%. Então a diferença é grande. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho uma emoção negativa, eu preciso de 4 positivas para contrapor a uma negativa. E isso vocês sabem muito bem. Vocês acordam bem, faz um serviço bacana, tá feliz, de repente tem uma notícia ruim, qualquer motivo. Você passa o resto do dia mal e aí suas dores pioram. Porque você estimulou o núcleo do pitbull. E esse núcleo está hiperativo. E está lá jogando no cérebro inteiro mensagem e o núcleo está te preparando para ocorrer ou lutar. É a luta e fuga. Ou congelar, né? O americano chama lá os 3 Fs, né? Que é fly, né? Vai voar, fight, vai lutar, ou freeze, ele congela. É o pânico, né? Lá você não sabe, a cabeça travou e você não sabe mais o que faz. Então, esse é um dos sintomas aí
desse pânico ou da luta ou da fuga. Por isso que as emoções negativas, elas pioram muito as dores. Então, por isso que nós, no geral, e com quem tem fibra, tem que estimular esse cérebro constantemente. Aprender a fazer, a estimular, refazer núcleos de problemas antigos, né? Essas redes neurais, para que consiga reverter isso aí. Então, é pura treinamento. O programa lá, o Fibro 100 lá que eu tenho, é um programa de treinamento, ele não é um programa de teoria. Não, tem a teoria lá, mas você tem que treinar todo dia, exercício mental, exercício alimentar, associar exercício mental com os outros atividades. Como é que você transforma um banho de sol, que vocês têm horror, a maioria tem deficiência de vitamina D, numa coisa prazerosa? Você tem que trabalhar o subconsciente, não tem jeito. E aí você vai procrastinando. Ah, não, amanhã eu vou pro sol, amanhã eu vou pro sol. Não existe saúde sem sol. Ou você aprende técnicas para trabalhar o subconsciente, criar. É como se a gente tirasse. Não só o sol, é tudo na vida. Vamos supor que eu não goste de comer quiabo. É como se o quiabo estivesse numa gavetinha de uma área lá que, assim, não gostar. Então, o quiabo está na área do não gostar. Aí eu tenho que tirar aquele quiabo de lá e colocar numa portinhola lá do gostar. Essa transferência que é o trabalho do subconsciente. E é isso que vocês têm que fazer para todos os atos da vida. Então, quando nós estamos falando aqui desse mini curso, que as aulas são longas, nós vamos entrar num tema agora, nós só vamos terminar esse aqui da autossabotagem, que é esse módulo que nós estamos fazendo. Inclusive, quem não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo lá, tem o suporte lá técnico, e nós já vamos começar a soltar vídeos pequenos, né, sem muita enrolação, igual aqui esse bate-papo, lá para seguir uma ordem, para vocês entenderem, fazendo esse concatenamento de ideias para poder melhorar, fazer esse trabalho mental. Então, esse mini curso, ele é gratuito. Eu vou entregar ele de graça. O que eu sei aqui de neurociência, nós vamos empacotá-lo e vamos entregar. Vamos soltando os vídeos. E realmente tem muita gente que gosta, que acha bacana, que troca. E sempre associado a isso, um problema, um exercício de neurociência, né, um trabalho científico de neurociência, uma análise e uma solução. Então, eu vou dar. Fugiu agora, né? Acho que foi o Fibrofog que pegou. É o problema, o trabalho científico, análise e a solução. E aí eu vou falando como é que vocês fazem e tal. Do mesmo modo desse aqui, que é bem, bem superficial da procrastinação, mas não é culpa de vocês. Entendeu? Não é culpa de vocês. Vocês são criticadas, mas não é culpa, é pura bioquímica. Não tem nada a ver com o emocional. É puramente químico, e isso leva à alteração do hormônio, e aí sim, vira esse angu de caroço.